Meus queridos, nós estamos hoje na segunda semana da nossa mensagem, cujo tema é Arrependei-vos e crede no Evangelho. Hoje nós vamos ter a nossa segunda parte. Eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia comigo no livro do Evangelho de São Marcos, capítulo 1. Vamos ler os versículos 14 a 15. Marcos, capítulo 1. Vamos ler versículos 14 a 15. Vamos ficar todos de pé, para a gente ler a palavra de Deus juntos. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, me ajude, alguém me ajude. Marcos capítulo 1, versículo 14 diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos ler essa última frase, vamos dizer juntos: Arrependei-vos e crede no evangelho. Outra vez: arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos orar. Feche sua Bíblia agora, põe na cadeira, pega a mão do seu irmão que está do seu lado e vamos pedir a Deus que Ele fale ao nosso coração. Você crê que o Espírito Santo está aqui hoje? Nós não estamos aqui apenas para cumprir uma obrigação religiosa. Nós vimos aqui hoje porque nós queremos cultuar o Senhor. Nós já adoramos, nós já levantamos nossas mãos em adoração, em confissão, e agora nós cremos que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração, através da sua palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento para receber e ouvir aquilo que o Espírito Santo quer dizer à igreja hoje. Vamos fechar nossos olhos e abaixar nossas cabeças. Pai, nós somos completamente dependentes do Senhor. Senhor, nossa capacidade não é suficiente para entender, explicar ou compreender a Tua vontade. Por isso nós precisamos, necessitamos e pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento de forma sobrenatural, Pai. A palavra de Deus diz que as coisas espirituais só se discernem, só se compreende de forma também espiritual. Por isso vem agora, conecta o nosso espírito com o Teu Espírito, para que a gente possa ouvir, compreender, e não somente ouvir, mas escutar e praticar, e viver essa palavra. E cada um aqui, Senhor, receba a sua porção nessa noite. Enquanto o Senhor cerca esse lugar com Teus anjos, proibimos agora toda manifestação que não seja do Espírito de Deus, que toda ação maligna seja agora manietada. Nós proibimos toda resistência agora espiritual e declaramos esse lugar livre, abençoado, energizado com o Espírito Santo, para que a Tua boa, perfeita e agradável vontade seja feita nas nossas vidas, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Você pode assentar. Esse foi o tema principal que Jesus começou a pregar e a desenvolver o seu ministério quando Ele deu início lá na terra de Israel. Ele disse: o tempo está chegado, o tempo chegou, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está muito próximo, muito perto de você. Por isso é tempo de se arrepender e de crer no Evangelho. 6 meses antes do ministério de Jesus, João Batista começou preparando o caminho para Jesus. Ele começou exatamente falando a mesma coisa: arrependam-se, arrependam-se. Ele estava apontando para o dia em que Jesus ia começar a se manifestar, como Ele começou realmente a fazê-lo. E ele começa falando sobre arrependimento. Na semana passada nós falamos um pouco, só para você ter uma ideia ou um pequeno resumo.
Nós falamos sobre a palavra arrependimento. Essa palavra é uma tradução da palavra grega metanoia, que significa mudança. Mudança de atitude, mudança de curso. Precisa-se fazer um câmbio, uma mudança de mentalidade. É um chamado para mudar de direção. Portanto, arrependimento é uma palavra-chave para o reino de Deus. Aliás, arrependimento é a porta de entrada para o reino dos céus. Não há ninguém que tenha entrado no reino dos céus que não passe por essa porta chamada arrependimento. É onde você se arrepende dos seus pecados, você se arrepende da sua vida inútil, a sua vida longe de Deus, a sua vida pautada e dirigida por princípios mundanos. E o arrependimento leva você a mudar de vida e dizer: agora eu quero entrar no reino de Deus e quero viver o reino de Deus na minha vida. Portanto, arrependimento é um tema central na pregação de Jesus. Jesus falou várias vezes sobre isso. Eu queria só mencionar 3 versículos aqui que afirmam isso. Lucas 5:32. Jesus disse: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Lucas ainda, capítulo 13, versículo 3, Jesus disse: se vocês não se arrependerem, vocês todos perecerão. Ou seja, mais uma vez, arrependimento é a porta. E Lucas 15, 7, Jesus disse que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Portanto, arrependimento é uma palavra central, é uma doutrina, é um eixo a partir do qual Jesus começa a falar sobre o reino dos céus. Mas ele fala também que não é somente tempo de se arrepender, mas é tempo de crer no Evangelho. O que significa Evangelho? O que é essa palavra, né? O que significa? Evangelho é uma palavra muito conhecida, mas essencialmente Evangelho significa boas novas, boas notícias. Evangelho de Jesus Cristo sempre será boas notícias, boas novas. Pecadores condenados ao inferno podem ter a sua vida mudada, seus pecados perdoados, e eles podem ir morar no céu. Boas novas quer dizer você pode ter sua vida pregressa, sua vida sem Deus, sua vida que nunca valeu a pena, sua vida que sempre foi inútil, ou sempre você correu atrás do vento. A palavra de Deus diz: quando você crê no Evangelho, as boas notícias, você vai mudar de vida, porque a palavra de Deus também diz ainda, o próprio Senhor Jesus, quando ele começa a falar sobre quem é ele começa a se revelar como o próprio Evangelho. E aí João, no seu Evangelho, diz: a todos quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando a gente recebe o Evangelho, quando a gente crê no Evangelho, quando a gente crê em Jesus, a gente recebe o direito de se tornar filho e filha de Deus. Quem vai dar amém aí? Amém. Quando Jesus nasceu, os anjos foram anunciar aos pastores que estavam guardando os seus rebanhos durante a noite, e ali eles dizem, o anjo diz para os pastores, Lucas 2, versículo 10, o anjo diz: eu vos trago uma boa notícia, eu vos trago uma boa nova. Que boa nova é essa? Essa é uma boa nova de grande alegria, que não é somente para algumas pessoas, é para todo mundo. A boa nova do Evangelho é para todos. Todas as pessoas, em todas as épocas, em todas as nações, em todos os séculos, esta palavra é para eles. Versículo 11 diz: é porque hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a essência do Evangelho. Jesus morreu pelos pecadores para que eles tenham vida eterna. Portanto, nós somos chamados para crer no Evangelho. O apóstolo Paulo diz
em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Jesus é poderoso para salvar qualquer pessoa que crê. Quantos aqui creem no Evangelho de Jesus? Mas aí vem o inimigo das nossas almas, o mundo posto no maligno, como a própria palavra de Deus afirma, e diz que, lá em 2 Coríntios 4:4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O inimigo aqui é chamado de o Deus desse século, que coloca uma venda nos olhos, ou muitas vezes ele coloca lentes, ele coloca óculos, a partir dos quais a gente começa a ver a realidade distorcida. Tem pessoas, amados, que enxergam a vida pelos óculos do seu próprio sofrimento, das suas próprias feridas, mágoas, ressentimentos. Tudo que elas conseguem ver é somente dor, é somente tristeza, decepção. E elas não percebem que isso são óculos a partir dos quais ela começa a dirigir, direcionar a sua vida. Mesmo pessoas que creem no Evangelho ainda vivem uma vida totalmente conduzida pela dor e pelo sofrimento. Mas aí Jesus ensinando a respeito disso, mais uma vez em Mateus 5:22, ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Versículo 23, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O que Jesus está dizendo nesse texto? Ele está dizendo que tudo está na forma como você olha, de como você vê, do ponto de vista que você está olhando. É o que acontece dentro de você, que é muito mais importante do que o que está acontecendo fora de você. Vou repetir isso. Tem muitas pessoas que já creram no Evangelho, mas elas continuam ainda crendo em mentiras, crendo em coisas que levam as suas vidas para um lugar que Deus não planejou, porque aquilo que está dentro de você é mais importante do que aquilo que está fora de você. A maioria das pessoas não percebe que o seu problema não está fora, está dentro delas. A forma como você olha, é a forma como você vê, é a forma como você se deixa intimidar com os problemas da vida. Veja, por exemplo, a questão ou o episódio de Golias. Golias era um gigante de 3 metros de altura, um guerreiro do exército filisteu, e por 40 dias esse Golias, esse gigante afrontou o exército de Israel todo dia. Todo dia ele saía com a sua armadura, com as suas armas, um gigante desse tamanho. E ele falava: aí, cadê? Manda aí. Consegue alguém aí para lutar comigo? Se algum de vocês me vencerem, então todo o nosso exército vai servir a vocês. Agora, se vocês não têm ninguém para lutar comigo, então vocês já estão derrotados. E 40 dias aquele gigante intimidou o exército de Israel. Mas para Davi, um garoto ainda, aquele gigante não era um gigante, podia ser grande no tamanho, mas ele era também, por causa do tamanho, um alvo muito fácil de acertar. Davi viu espiritualmente aquele gigante e ele era, como ele diz, um incircunciso. O que significa isso na linguagem espiritual? Golias era uma pessoa que não tinha aliança com Deus, e Davi tinha. E Davi disse: eu tenho aliança. Esse circunciso não tem aliança com Deus dos exércitos de Israel. Portanto, hoje mesmo o Senhor vai entregá-lo na minha mão. Você crê que Deus pode entregar os gigantes na sua mão? Sim ou não? Sim. Por isso, em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo cheque
Agora, quais são os óculos que você está usando? Quais são as lentes através das quais você está olhando, vendo, lendo e interpretando a sua realidade ao seu redor? Porque Deus deseja que você seja mais do que vencedor. Quem recebe aí, diga amém. Primeira coisa que eu queria que você lembrasse dessa palavra é que as suas crenças definem para onde você está se movendo. É aquilo que você crê que vai mover você, ou não. É o nosso sistema de crenças, irmãos, que define os óculos ou as lentes, ou até a cegueira, né, com as quais estamos enxergando a vida. Você já viu pessoas com vontade de desistir da vida? Você conhece pessoas assim? Eu conheço algumas. Talvez pessoas que estão tão próximas de você. Pessoas que querem desistir da vida, elas afirmam que foram feridas, elas foram magoadas, foram decepcionadas. Pessoas que começam, sem nenhuma razão aparente, a não ter mais vontade de nada. Não tem mais vontade de viver. Não enxerga mais sentido nenhum, nem na família, nem na vida. E o fato é, irmãos, que todos nós temos motivos para desistir. Todos, independentemente. Todos nós já passamos por aflições, sim ou não? Todos nós, né, já tivemos momentos em que dá vontade da gente jogar tudo para cima. Porque ninguém nessa vida jamais passou ou viveu sem passar por aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Se você vê uma pessoa que diz: eu não tenho aflição, não tenho nenhum problema, ou ele está mentindo, ou ele não entende o que é aflição. Porque a aflição faz parte da vida, né? Aliás, as aflições, a Bíblia diz e usa, o apóstolo Paulo usa outras palavras para definir aflições, como tribulações, como injustiças, situações difíceis, que Deus usa ou permite para nos ajudar a ser melhores do que a gente é. Você já viu gente abusada, chata? Tudo para ele dá tudo certo. E quando qualquer coisinha dá errado, ele fica chateado, ele fica... Não é que Deus tem prazer em fazer essas coisas, mas sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos precisando de ter, né, uns ajustes, né? Sei que você não vai dizer amém nessa hora, mas é um fato. É um fato que nós temos essas situações na vida. No entanto, é a mentalidade que você desenvolve, ou a maneira que você vê essa situação, que vai determinar se você tem bom ânimo ou não. Porque Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai ter aflição, com certeza, irmãos. Ninguém que passou por esse planeta não vai passar por aflição, não tem jeito. Mas Jesus diz: tenham bom ânimo. Diga para você mesmo: eu tenho bom ânimo. Abençoe agora a pessoa que está do seu lado e diga: você tem bom ânimo. Eu te abençoo com bom ânimo. Porque Jesus venceu e você vai vencer também. Diga para ele, diga para ele. Porque Jesus venceu e você vai vencer também. Hoje é dia de você romper com essas crenças ímpias do passado e se lançar no futuro para confiar em Deus. Escute isso, vou repetir, olhe para mim, olhe para mim. Hoje é dia de você romper com as crenças ímpias. Amém. São as crenças ímpias, as crenças mentirosas que nos roubam a fé. Eu e você precisamos ser desafiados, irmãos, com alguns exemplos que a gente tem na Bíblia Sagrada. Por exemplo, o primeiro deles é uma mulher chamada Ana. Ana era estéril. Ela não tinha filhos e ela desejava ter filhos. E um dia ela estava ela orava com certeza, pedia a Deus para mudar aquela situação. E ela orou tanto um dia que ela pensou, que o sacerdote achou que ela estava embriagada. 9 horas da manhã, imagina alguém 9 horas da manhã já está bêbada, né?
Mas ela estava orando. Ana tinha tudo para se tornar amarga, revoltada, mas ela insistiu e Deus ouviu a oração de Ana. Você pode ser também como alguém como Bartimeu. Bartimeu era um cego. E Jesus ia entrando em Jericó, e ele, sabendo que Jesus ia chegando, ele começou a gritar. Ele só tinha noção do barulho da multidão, mas ele não sabia onde Jesus estava. Por isso ele começou a gritar mais do que o povo, mais do que todo mundo, e Jesus ouviu a sua voz, e Bartimeu foi curado da sua cegueira. Você pode ser também como aquela mulher que tinha uma hemorragia incurável, e ela quebrou todos os protocolos sociais para uma mulher que tinha aquele problema, mas ela foi além, ela foi adiante, e ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Eu tenho uma impressão no meu espírito aqui hoje, desde que eu subi aqui, naquela hora que eu orei, que Deus vai fazer algo parecido aqui hoje. Pessoas que estão precisando de um toque de Jesus, e você sabe que Jesus é poderoso para fazer. Como aquela mulher sabia, que tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos, mas não tinha jeito. Mas ela disse no seu coração: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Sabe, irmão, Jesus não está aqui fisicamente, mas Ele está espiritualmente. E daqui a pouco nós vamos orar e você vai tocar nas vestes dEle. Se você embasar a sua vida apenas em traumas trágicos do passado, isso tem o poder de controlar você. Pessoas que ficam remoendo, pessoas que ficam se lembrando, pessoas que ficam só trazendo à lembrança aquilo que deu errado, aquilo que frustrou você, que decepcionou você. Sabe, amados, a Bíblia diz, o Evangelho de Cristo diz que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Diga: as coisas vão cooperar para o meu bem. Eu creio nisso. Todas as coisas vão concorrer, vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus aqui? Você foi chamado segundo um propósito de Deus? Então, as coisas que parecem que não vão dar certo, elas vão concorrer para o seu bem, em nome de Jesus. Tudo o que acontece, ou foi enviado por Deus, ou vai ser usado por Deus para o seu bem. Amém. Não é que Deus manda coisa ruim para a gente, não creio nisso. Mas eu creio que até as coisas que aparentemente são ruins, Deus está usando ou vai usar para abençoar a sua vida. Foi assim no caso de José. José teve vários episódios na sua vida que você podia dizer: rapaz, que camarada pé frio. Esse camarada levou muita bordoada na vida. Foi vendido e rejeitado pelos irmãos, quando ainda era um adolescente de perto de 17 anos de idade. Foi vendido como escravo, foi levado para uma terra distante. Lá foi caluniado, foi preso injustamente, foi parar no fundo de uma prisão. Por 13 anos esse rapaz passou por todas essas coisas. Alguém podia dizer: rapaz, esse camarada não sei não. Mas a Bíblia diz que aonde José ia e o que ele fazia, e ele põe a mão, Deus abençoava. Sabe, irmãos, não são as circunstâncias que dizem se Deus está com você ou não. É aquilo que você põe a mão que prospera, que revela que Deus está contigo. Mesmo que seja dentro de uma prisão. Como José interpretou o sonho do padeiro, interpretou o sonho do copeiro, e ficou mais 2 anos ali, porque Deus estava preparando José para uma grande obra. Deus precisava tratar José, e assim foi. Nós precisamos, irmãos, aprender a lidar com essas ofensas, especialmente com o vitimismo. O vitimismo é uma arma satânica para paralisar você. Você não é vítima de nada. Diga: eu não sou vítima de coisa alguma.
Você não é vítima do governo. Você não é vítima de alguém que está conspirando contra você. Você não é vítima de Satanás. Você é filho, é filha de Deus. E você tem autoridade para se levantar e dizer: Senhor, eu vou tomar posse das promessas que Deus me deu. Eu vou me levantar, eu vou crer nas promessas e eu vou declarar que Deus está comigo e eu vou romper em nome de Jesus. Você crê que Deus pode abrir aquela porta de emprego que você precisa? Amém. Agora, faça a sua parte, queridão. Um dia eu perguntei a uma irmã, ela tinha distribuído 150 currículos. Em muitos lugares, muitas empresas. E eu falei: o que você está fazendo agora? Eu estou esperando. Qual é a sua área? Ela falou: eu trabalho nessa área. E aí, você está se preparando? Você está estudando? Continua? Não, já fiz o curso tal. Agora eu estou aí esperando. Escuta, que tal você se ocupar com alguma coisa? Vai ajudar alguém? Se oferece. Vai fazer um curso. Aumenta a tua habilidade, tua capacidade de fazer as coisas. Faça a sua parte, querido. Tenha fé, se levante. Não precisa fazer coisa que vai gastar dinheiro. Você está desempregado, você não pode estar gastando, é verdade. Mas sabe, irmãos, aquele passo que a gente dá e que Deus começa a guiar a vida da gente. Dá um passo. Sei que às vezes a gente está tão triste, a gente está tão sem esperança, tão desacreditado, as coisas estão tão difíceis e parece que a coisa não anda, parece que não flui. Mas sabe de uma coisa? Deus está abrindo caminhos aonde você não percebe que tem caminhos. Deus vai abrir caminhos. Deus é aquele que está dando ordens para a rocha jorrar água. A Bíblia está dizendo que você é aquele que passa por um deserto e faz dele um manancial. Você não é daquele que chega num lugar e o lugar fica pior. Não, fica melhor. Onde você chegar, não é porque você tem, não é sua capacidade, não é o que você o que você faz, é o que tem dentro de você. Eu vou falar de novo para você se alegrar com isso. Quem está dentro de você é maior do que você. Quem está dentro de mim é maior do que eu. Portanto, eu não vou mais dar lugar a essas ofensas, irmãos, e nem me vitimizar, nem ficar encontrando culpados para a minha história. Deus tem uma história maravilhosa para você. Está sendo escrita agora mesmo. Quem crê, diga amém. Portanto, irmãos, foi para a liberdade que Cristo nos salvou, que Cristo nos libertou. Mas a gente precisa se libertar desse mau hábito. O mau hábito da reclamação, o mau hábito da murmuração. Porque assim como o vício se torna um hábito, ou um hábito se torna um vício, assim também a raiva, a ira, o desejo de vingança também se torna um hábito. E o próprio Senhor, Deus diz na sua palavra: deixe a vingança comigo, eu sei como retribuir. A nossa justiça a nossa própria atitude não vai produzir a justiça de Deus. Deixa Deus cuidar dessas coisas. Quem está entendendo, diga amém. Portanto, primeira coisa, saiba que as suas crenças definem para onde você está indo ou para onde você está se movendo. Alinhe suas crenças com a palavra de Deus, e aí você vai alinhar o seu futuro com aquilo que Deus tem para a sua vida. Diga amém. Segunda coisa, nós precisamos compreender que nós estamos vivendo a cultura do reino de Deus. Amém. Diga: eu estou vivendo a cultura do reino de Deus. Irmãos, nós vivemos no meio de uma cultura mundana, de uma cultura pagã. Nós vivemos no meio de uma cultura que todo dia ela é infestada de mentiras, de enganos, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Existem milhões de espíritos malignos voando por aí, tentando, como diz a palavra, o diabo anda em derredor de vocês, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar.
mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Diga amém. Maior é o exército de Deus que está ao nosso dispor, ao nosso redor, do que o exército do mundo. Diga amém. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Diga amém. É para você e para mim essa promessa. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Daniel foi um exemplo disso. Ele viveu 70 anos em Babilônia, mas ele sabia que não pertencia à Babilônia. Daniel se recusou a comer a comida que lhe foi dada. Ele se recusou, juntamente com seus amigos, a se ajoelhar diante dos ídolos de Babilônia. E ele se recusou também a parar de orar, mesmo diante do decreto do rei que proibia. E por 3 vezes ao dia ele orava, virado para Jerusalém, onde estaria o templo, que nessa época nem existia mais. Mas ele tinha fé no Deus de Israel, não no templo, ele tinha fé no Deus do templo, no Deus de Israel. E ele orava na hora marcada do sacrifício, porque Daniel sabia que ele vivia uma cultura do reino dos céus e não a cultura de Babilônia. Deus nos chamou, irmãos, para viver. Nossa Babilônia hoje é onde nós vivemos. Estamos no meio de uma grande Babilônia. Babilônia aqui entendida como cultura, entendida como valores, princípios que nós estamos vendo ao nosso redor. Mas foi ali, no meio de Babilônia, que Daniel prosperou e você vai prosperar também. Esse sistema mundano no qual estamos inseridos não vai impedir que eu e você vivamos a cultura do reino de Deus, porque a gente vive num outro fuso horário celestial, a gente vive numa outra dimensão. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos as promessas do reino. Isaías 58, olha o que a Bíblia diz. Isaías 58, versículo 11 diz: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Você pode tomar posse dessa palavra agora, hoje, irmãos. O que é que você acha de você saber que Deus te guia continuamente? Porque é mais fácil a gente acreditar que o diabo está presente e está acontecendo as coisas por aí. Quando a gente vê uma palavra dessa, a gente acha, não sei se é para mim. É para você, é. O Senhor vai te guiar continuamente, vai fartar a tua alma. E até em lugares áridos. Não está dizendo, a Bíblia não diz que a gente não passa em lugares áridos, irmãos. Está dizendo que nos lugares áridos os nossos ossos serão fortalecidos. Amém ou não amém? Está dizendo que você vai ser como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Jesus disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você é uma fonte a jorrar. Definitivamente é tempo, irmãos, da gente aposentar o nosso pires. Crentes com pires na mão e pedindo: pelo amor de Deus, me dê uma esmola. Senhor, me dê uma esmola hoje. E Deus diz: filho, você é filho, você não é esmola, não é pedinte. Essa promessa é para você, toma posse, vai viver como filho. Até para a gente se empolgar com isso é difícil. A palavra de Deus não diz que a gente não vai passar por vales de sombra de morte. Ele diz: quando vocês passarem, até ali a minha mão vai guiar você. A Bíblia não diz que a gente não adoece, está dizendo que a gente vai ter a vitória, a gente vai ter a sua presença conosco quando essas coisas acontecerem. Quem está entendendo? Olha a promessa, versículo 12 diz: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Irmãos, é nosso compromisso. Escute isso agora, olhe para mim agora, olhe para mim. O período eleitoral passou, graças a Deus. Agora é hora de você orar pela nação. É hora de você profetizar e dizer: Senhor, eu sou um desses aqui, trabalhadores, que vão trabalhar para reparar brechas. O que é reparar brechas? É buraco nos muros de proteção da cidade. E aqui nós estamos falando de muros espirituais, não é mais muros físicos.
Cidades hoje não precisam mais de muros físicos. Estamos falando de muros espirituais. Você é um reparador de brecha. Você é alguém que está na batalha da oração. Quem está entendendo aí, se alista agora, em nome de Jesus. E ele está dizendo, você vai restaurar as veredas antigas, as veredas que foram perdidas. Para quê? Para que o Brasil se torne um país habitável. Irmãos, nosso país estava se tornando um país não habitável. 6 em cada 10 jovens desejam ou desejavam morar em outro país. Isso é uma tragédia, irmãos. Por quê? Porque eles vão para um outro país aqui da América do Sul, não vou falar nem em países da Europa, nem Estados Unidos, nem Canadá. Outros países da América do Sul, e tem segurança, e aqui não tem, ou não tinha. Em nome de Jesus isso vai mudar. Amém. Quem crê comigo? E não é porque houve eleição que tem novo presidente, nada disso não. Tem a ver com você e eu tomarmos a frente. E nos levantar como esses que vão reedificar os lugares antigamente assolados. Irmãos, isso tem muito mais a ver com a igreja do que com o governo desse país. Quem está entendendo aí? Amém ou não amém? Tornar esse país habitável, sim, vai, em nome de Jesus. Como é que isso vai acontecer? Começa com oração, mas começa com famílias estruturadas e abençoadas, que ensinam em casa. A tragédia de um país começa com a destruição da família. Nós não vamos permitir isso acontecer no nosso Brasil. Chega, basta. Basta de destruição, basta de divórcio, basta de quebra de famílias, basta, chega, nós seremos uma bênção para essa nação. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Jeremias 17:7 é outra promessa para você que diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. A palavra está dizendo, não está prometendo que porque a gente agora é de Jesus não tem mais seca, não tem mais problema, não tem mais desafio, não tem mais sequidão. Tem. Só que tem a promessa, até no ano de sequidão você não vai deixar de dar fruto. Amém. Eu vou falar de novo, porque você ficou olhando para mim e não tomou posse da bênção. Eu vou tomar. Esse é para mim, esse é para mim. Em nome de Jesus. Quem confia no Senhor é como essa árvore plantada junto às águas. E mesmo quando faltar água, faltar chuva, tiver alguma escassez, tiver alguma falta, tiver um ano de sequidão, a gente não tem medo, não receia, as folhas se mantêm verdes e não se perturba, nem fica perturbado. Por quê? Porque continua dando fruto. É assim que nós vivemos, é assim que nós vamos viver, em nome de Jesus. O que nós estamos fazendo? Estamos tornando esse país habitável. Terceira e última coisa que quero que você receba hoje. Eu creio, irmãos, que o nosso futuro não é de escassez. Tem pessoas que ficam assim, isso mesmo, vai piorar muito. A Bíblia diz que a iniquidade vai se multiplicar muito. E o mundo vai de mal a pior. É você que não quer fazer nada para esse mundo melhorar. Você é preguiçoso, é isso que é o problema. Enquanto tiver gente com fé nessa terra, as coisas vão melhorar. Mas hoje está muito difícil, realmente. Dias trabalhosos depravação muito grande hoje, é verdade. São milhões de bebês sendo assassinados agora na forma de aborto, é verdade. Mas nada disso é novidade, irmãos. Deus já destruiu esse mundo uma vez por causa disso. Ou você acha que as iniquidades de hoje são maiores do que do tempo de Noé? Não. As iniquidades não são maiores hoje do que no tempo dos romanos. O que eu quero dizer é que isso não pode ser um parâmetro para definir a sua ação hoje no mundo. O parâmetro é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo para nós o quê? Que o nosso futuro está abençoado. Nosso futuro não é de escassez, é de transformação. Eu creio que o nosso futuro, irmãos, o futuro do Brasil,
É um futuro de mudança para melhor. É de transformar a água suja em água limpa. De transformar a cidade cheia de esgoto em lugares abençoados, habitáveis. Quem vai dizer amém aí? Amém? É tempo, irmão, de transformar a água salgada em água potável. Nós vamos receber tecnologia já disso. Quem recebe aí, amém? Tempo de transformar sol, raios solares em energia. O Brasil tem uma das maiores reservas de energia solar do mundo. Esse país vai arrebentar a boca do balão nos próximos anos. Você vai profetizar isso ou vai dizer, vai ficar pior, vai dar tudo errado? Você vai fazer o quê? Qual é a escolha que você tem? Você pode abençoar. Quem está dizendo isso é o Senhor que está dizendo, eu vou abençoar essa terra. Tempo de transformar a areia em chips, microchips. Porque somos reparadores de brechas, restauradores de veredas. É claro, irmãos, que o mundo continua posto no maligno, isso é uma realidade. Mas eu creio que o futuro dos filhos de Deus já chegou. Amém. O Evangelho de Cristo nos chama para ser, não um termômetro para marcar a temperatura, Deus nos chama para ser termostato. É aquele que aquece a água, é aquele que produz as coisas, faz as coisas acontecerem. Você é um termostato, você não é um termômetro, diga amém. Tempo de crer nessa palavra, irmãos, que lugares secos serão convertidos em lugares férteis. Irmãos, é tempo, chega, é tempo da gente se levantar contra essa mentira que o Nordeste é miserável e pobre. Isso é uma terra rica, abençoada. É tempo de quebrar essa maldição sobre essa região do Brasil. É tempo de declarar que essa região vai se tornar um celeiro para o mundo inteiro. Deus está abalando o principado da potestade, do inferno, da pobreza, da miséria nessa nação. E no Nordeste brasileiro você vai ver isso em nome de Jesus. Se você crê, faça algum barulho, concorde, diga alguma coisa em nome de Jesus. Nós estamos numa terra boa e prometida, irmãos. E a Bíblia diz, é tempo de descobrir as riquezas escondidas e os tesouros encobertos. É tempo de a gente acreditar no sobrenatural de Deus para a nossa terra. Poderia falar muito aqui de Israel, como Deus tem feito naquela terra, mas o nosso tempo já foi embora. Quero só terminar lendo aqui 2 textos. O livro de Miqueias, capítulo 4. A Bíblia diz que nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. Versículo 3 diz, ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas, e estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Versículo 4 diz, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Senhor, faça isso no Brasil. Faça isso em nossa nação. Faça isso na América Latina inteira. Expulsa agora os demônios que tentaram escravizar essa terra e esse continente. Deus vai fazer isso. Você crê que é promessa ou não é? Amém. Zacarias ainda, último texto. Zacarias 3:9 diz, o Senhor diz, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Está falando de Jesus. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Você crê que Deus está tirando a iniquidade? Pode fazer isso num dia só. O capiroto passa anos, décadas, séculos, construindo estruturas de iniquidade, e num único dia Deus desmancha tudo.
Essa terra é uma terra abençoada, irmãos. Eu quero desafiar você a assumir um compromisso com você mesmo, com Deus, de santificar a sua língua. Que a partir de hoje você vai dizer: da minha boca não vai mais sair nenhuma palavra que alimenta demônios. Da minha boca vai sair palavras que vão edificar os lugares antigamente assolados. Da minha boca vai sair palavras que vão fechar brechas para proteger nossa cidade e nossa nação. Da minha boca vai sair o cumprimento, a concordância com a palavra de Deus, de que o Senhor está removendo a nossa iniquidade, que o nosso futuro chegou, irmãos, que é tempo de abençoar a nossa terra, é tempo de expandir o reino de Deus. Irmão, você não vai vir aqui nesse púlpito eu trazendo palavras de maldição, nem de coisa alguma, a não ser palavras de Deus que abençoam. Qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus está aqui. Tirarei a iniquidade desta terra num único dia. Que tempo extraordinário esse que a gente está vivendo. Eu quero desafiar você a sair daqui com essa alegria no seu coração.